Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Lição de número 7. Buscando o movimento de santidade, buscando a perfeição cristã em vida. O texto áureo da lição está baseado em Mateus 28, 19, onde Jesus falou assim, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se você vê por aí uma outra forma de batismo que não tem o nome dessas três pessoas, onde as pessoas não são batizadas no nome dessas três pessoas, por favor, não aceite essa forma batismal. Isso aí está errado. Então, a primeira coisa é, primeiro tem que ter um ensino. Ninguém pode ser batizado nas águas sem primeiro ter um ensinamento sobre o que é batismo. Então você deve ensinar a pessoa o que é batismo. Ensinar todas as regras. Ensinar o que ele não pode fazer mais agora, depois que ele lê o Evangelho. Tá? Então você vai primeiro ensinar. Depois que você ensinou, aí sim vem o batismo. Tá? É marcado uma data, tá? E o pastor pergunta, todos estão dispostos a obedecer às normas da igreja? Aí a pessoa responde que sim. Mediante isso, eu te batizo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Tá bom? Então aqui está, bem claro. Na verdade aplicada, ele ensina o seguinte: mesmo após a experiência do batismo no Espírito Santo, o discípulo de Cristo deve perseverar em oração e vigilância no combate à frieza espiritual. Depois que ele é batizado com o Espírito Santo, ele deve perseverar em oração. Perseverar em oração, mas não é só em oração, não. Perseverar em vigilância. Para que ele deve permanecer em oração e vigilância logo após ele ser batizado no Espírito Santo? Para que ele venha combater a frieza espiritual. Por quê? Se ele não permanecer em oração e vigilância, consequentemente, a tendência é das pessoas irem se afastando aos poucos. Quantas pessoas se batizaram e não permaneceram muito tempo? Foram se afastando aos poucos, e hoje estão praticamente frias. Uma verdadeira geladeira. Tá? Então a oração ela é muito importante para a vida do novo crente. Mas é só para a vida do novo crente? Não. Também para a vida daquele que já está no Evangelho há muito tempo enraizado. A oração e a vigilância. Tem que ter duas coisas seguidas. Não adianta só você orar muito e não vigiar nada. Tem que orar e vigiar. Tá bem? Tá. Os três objetivos da referida lição nos ensinam o seguinte: identificar as bases do movimento de santidade. Segundo, ressaltar o surgimento de alguns movimentos. E terceiro, compreender o movimento de santidade. A leitura nossa do texto de referência está em Atos capítulo 4, verso 29 ao 31, e depois Atos 13, verso 52. Tá? Vai falar bem claro para nós essa lição. Vai nos ensinar pontos fundamentais e importantes. Então, na parte 1 da lição, identificar as bases do movimento de santidade. O que significa a palavra ser santo? A palavra ser santo significa ser separado. Significa que eu, como crente, eu tenho que ser separado. Mas eu tenho que ser separado de que, presbítero Edivaldo? Confusão, contenda, fofoca, roubo, mentira, calúnia, prostituição e assim vai.
eu devo me manter santo, ou melhor, afastado dessas coisas. Eu não posso estar encharcado com essas coisas. Tá? E é exatamente aqui o que foi achado lá. Tá? Então na parte 1, nós temos aqui. Primeiro nós temos aqui o momento de oração, ou motivo de oração. Ore para que haja renovação espiritual em nossas igrejas. Uma pergunta. Você ora para que aconteça renovação espiritual na igreja? Sim ou não? Tem que orar para que haja renovação espiritual na igreja. Vamos seguir aqui. E aqui o preâmbulo do tópico 1, os alicerces do movimento de santidade. Tá. O movimento de santidade ele ocorreu exatamente no século XIX. Tá? Ele ocorreu no século XIX. Tá? E foi um movimento muito importante que ele veio sendo alicerçado pelas teologia pietista, puritana e metodista, que buscava o quê? Que visava o quê? Esse movimento? A purificação do cristão. E o cristão deveria se manter puro. Como é bom o cristão se manter puro e afastado de muita coisa. Pai, você vê cada crente por aí que não consegue se separar de algumas coisas. Ele se mistura demais. Qualquer coisinha você vê ele infiltrado. Então o crente tem que ter a sua vida com Cristo, mas ele tem que saber que agora ele é nova criatura e precisa manter-se puro. Então esse movimento buscava exatamente isso aqui, a purificação, tá, do cristão. Preparou o movimento protestantismo norte-americano para o advento do pentecostalismo. Tá, vamos lá. Os teólogos pentecostais defendem que o movimento de santidade, que é chamado Holiness Movement, herdou os alicerces das teologias pietista, puritana e metodista. Concordo plenamente. Tá? Embora o movimento tenha surgido entre os metodistas americanos no século XIX, para avivar um aspecto que não estava mais sendo enfatizado. Então esse movimento surgiu para avivar um aspecto que não estava mais sendo avivado. Qual aspecto? Santidade. Muita mistura. Então esse movimento surgiu exatamente para ajudar, para que esse aspecto fosse reavivado, esse movimento fosse reavivado novamente, que é santidade. Tá. Daí, ele não ficou limitado às igrejas metodistas, alcançando também as outras denominações, como congregacional, batista e episcopal. Gente, o movimento, a santidade é para todos. A santidade é para todas as denominações. Não está limitado só à Assembleia, não está limitado só a Batista, Universal, Deus é Amor. Não. A santidade é para todo crente. E toda denominação tem que ser santo, separado. Deus sempre falou que queria um povo santo, separado, exclusivo. Deus quer um povo santo, separado e exclusivo. Quem quer? Deus. Não sou eu que quero, não. É Deus. Então ele diz aqui bem claro. E no tópico 1.1, ele fala sobre a importância desse movimento de santidade. Tá? Entre outras coisas, a teologia do movimento de santidade pregava a procura pela reforma espiritual da igreja. Eu acho isso aqui lindo, quando alguém luta para que a igreja precisa ser reformada. Mas quando fala da igreja que precisa ser reformada, vamos entender isso aí. Está falando de um templo onde eu congrego? Ou está falando de pessoa, de comunhão de pessoa com Deus? É isso que precisa entender. Quando se fala de reforma espiritual, está se referindo a um templo de
paredes feitas por mão humana ou está falando-se de pessoas humanas? O que você acha? De que está se falando? De que esse movimento está se falando? É de pessoas. Quando fala de reforma da igreja, está falando de ser humano, pessoa. É nós que precisamos ter uma vida reformada, ou melhor dizendo, trocando por miúdos. Nós precisamos reavivar a nossa santidade e a nossa comunhão com Deus. Tá? Você entender bem claro aqui. Da importância da reforma espiritual da igreja, da importância de conhecer sua influência na formação da identidade teológica do movimento pentecostal. Gente, a igreja precisa ter uma identidade. Igreja sem identidade neste mundo, ela é uma igreja perdida. A igreja precisa ter uma identidade nesse mundo. Como que a igreja vai ter uma santidade, uma identidade nesse mundo? É quando alguém olha para mim e vê em mim e vê em você as marcas de Cristo. Lembra que Jesus falou bem claro em Mateus 5,16? Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, a igreja precisa ter uma marca, uma identidade, a qual vai identificar ela e separar ela do mundo. É isso que eu acho importante. Tá? Eu fiz o resumo aqui do tópico 1.1. No tópico 1.2, a origem do movimento santidade. O movimento nasceu em meados do século XIX dos Estados Unidos da América. Foi lá que nasceu. Os metodistas queriam restaurar suas igrejas. Por isso, se voltaram para uma vida de santificação. Olha, entre o que defendia o movimento de santidade, estava a santificação como uma providência divina para a vida cristã. Olha, tá vendo? A santificação. Deus quer que o povo seja santo. Deus não quer esse tipo de mistura que o pessoal está vendo em algumas denominações ou igreja, não. É tanta mistura com o mundo que não parece uma igreja. Tem que ter uma referência. A igreja precisa ter um referencial para separá-la da sociedade e ela ser chamada de a Igreja de Cristo. Precisamos ter isso, senão não adianta. Tá? Há registro de que, como parte do movimento de santidade, em 19 de agosto de 86, foi fundada uma igreja União Cristã, né, que em 11 de janeiro de 1907 tive a experiência pentecostal a partir da denominação oficialmente o nome da Igreja de Deus, ou Church of God. Tá. A origem de santidade, vamos lá. O movimento de santidade teve suas raízes ou sua origem, como falei aqui, no século XIX, nos Estados Unidos da América. O que eles buscavam? Restaurar a igreja. Por isso se voltaram para a santificação. A igreja precisa ser restaurada novamente e voltar às suas origens. A igreja não pode perder as suas origens. É muito ruim quando alguém passa na rua e fala: aquele lá não parece crente, não. Aquele outro ali também não parece crente, não. Aquela lá, por quê? Não tem um referencial. Não tem uma identidade. As pessoas se misturam para agradar o mundo. Não adianta eu agradar o mundo e desagradar a Deus. Aí não adianta coisa nenhuma. Tá? A partir daí, as atividades voltadas para uma vida espiritual mais intensa e fervorosa no Espírito Santo tornaram uma característica permanente no cenário religioso norte-americano. A teologia do movimento de santidade tinha uma atuação do Espírito Santo como fator principal
para o cristão ser lavado de todo pecado, sendo capaz de viver uma vida de santidade, não tendo mais vontade de pecar. Aqui teve a participação do Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo tenha sua participação no processo de santificação, você precisa fazer a sua parte. Daí está o ponto-chave. Não adianta o Espírito Santo querer provocar em nós uma vida de santidade se eu não quero, se eu não deixo, se eu não faço acontecer. O Espírito Santo precisa ter um lugar na sua vida para que você venha ter uma vida de santidade, de santificação. Tá bem? Tópico 1.3, resumo da lição. Diz assim: o ensinamento da segunda bênção. Tá? O ensinamento da segunda bênção. O movimento de santidade visava gerar, olha só, o que o movimento de santidade visava gerar. O que ele visava gerar? Você tem uma ideia? Não? Eles visavam gerar santidade no crente por meio de exercícios de transformação para uma vida bem avivada. Então, esse movimento ele veio para ajudar, para que o crente voltasse novamente às suas raízes principais e não perdesse de jeito nenhum. Tá? John Wesley, 1703 a 1791, os metodistas e os metodistas ensinavam uma segunda bênção, chamada santificação inteira, ou perfeição cristã, distinta da conversão. Para eles, a segunda bênção trazia libertação do poder do pecado, permitindo uma vida de amor, perfeito e santidade. Olha aí, a ideologia de John Wesley, tá? Era isso que queria. Vamos lá. Ou seja, da doutrina wesleyana da perfeição cristã, essa doutrina ensinava a segunda obra distinta da justificação, conhecida também como santificação plena. Perfeito amor, pureza de coração. Estudos apontam que o ensinamento da segunda bênção foi difundido ao longo do tempo. Oh, glória! Isso também é muito importante. Tá? Essa experiência era vista como uma obra instantânea da graça, recebida pela fé, que capacitava o crente a viver sem pecado intencional. O método wesleyano enfatizava que buscava em busca de uma busca ativa por essa experiência frequente associada à disciplina espiritual e reunião de santidade. Portanto, a segunda bênção ou a segunda obra da graça refere-se à experiência subsequente da conversão, no qual o crente recebe uma purificação mais profunda e a capacitação para uma vida santa. Entre os principais líderes e grupos que defenderam essa doutrina destacam-se. Aí vem alguns que se destacam lá. Nesse grupo que visava todo esse processo. Tá? Tem um caso deles aqui. Entre esses grupos aí, ó, alguns aqui são destaque. Tá? Que é Weber Palmer, 1807 a 1874, tá? Ele popularizou a ideia de uma experiência instantânea de santificação. Charles Finney também participou desse processo, tá? E a Igreja do Nazareno, e entre outras denominações de santidade, desenvolveram com base nessa doutrina. Isso aqui é muito importante. Tópico 2. O surgimento de outros movimentos, tá? Além do movimento de santidade, dois outros eventos avalistas destacaram na história da igreja no século XIX, a saber, o movimento de Cashwick e o trabalho de Edward Irving, ambos na Inglaterra. Veremos dois aspectos desse movimento que estão presentes também nos ensinamentos pentecostais, do batismo no Espírito Santo e o falar em língua, como sinal do batismo no Espírito Santo e a atualidade dos dons do Espírito Santo. Olha só o que eles usavam. Tá? O movimento desse primeiro que eu falei aqui, tá? Que é Kevsky, tá?
foi o movimento cristão protestante que surgiu no final do século XIX na Inglaterra, centrado na busca por uma vida cristã mais profunda e santificada. Ele teve origem nas convenções de Cambridge, iniciada em 1875, na cidade de Cambridge, no Reino Unido, com uma série de encontros voltados para o ensino da vida vitoriosa. O movimento Cambridge influenciou o desenvolvimento da teologia na santificação dentro do evangelismo, dentro do evangelicalismo, especialmente no meio protestante. Ele teve um grande impacto sobre igrejas e denominações como batista, metodista, presbiteriana, e ajudou a moldar movimentos como o pentecostalismo e a teologia da vida abundante. O movimento ainda existe até hoje. Tá? O segundo aqui, ele vai falar sobre santificação e vida vitoriosa. Eles pregavam isso. Entrega de descanso em Cristo, cura e restauração espiritual, e assim vai. Tá? E assim vai seguindo por aí. A Convenção de Oxford, né? Não vou falar sobre isso. A Convenção de Brixton, também não. O terceiro aqui, o tópico 2.1, o movimento de Cambridge. Eu falei sobre o movimento dele aqui, não falei? Falei. Tá, eu falei sobre o movimento dele aqui. Ó, o movimento Vida Superior, por vezes mencionado pelo movimento Cambridge, pelo fato de entre as reuniões terem sido realizadas no vilarejo de mesmo nome, do noroeste da Inglaterra. Ali uma série de reuniões aconteceram a partir de 1875 como resultado de 2 embates enquanto a santidade bíblica em Oxford em 1874, tá aqui, ó, que era a Convenção de Oxford, tá? Em 1874. Primeiro evento significativo que reuniu muitos cristãos interessados. Tá? Nessa convenção de Oxford, se reuniu muitos cristãos interessados. Interessados em quê, presbítero? Essa reunião aqui de Oxford, em 1875, em que vários cristãos se reuniram, eles estavam interessados em quê, presbítero? Numa vida mais profunda, numa vida espiritual mais profunda com Deus. Tá? Ocorreu por influência do pregador Robert Pessoa Smith, que defendia a ideia de santificação como uma experiência distinta da conversão. Tá, vamos lá. Parte 2.2. O movimento de Edward Irving. O que esse movimento visava, presbítero? Esse homem nasceu em Annan, Escócia, em 4 de agosto de 1792. Tá? O que esse movimento desse homem aí, presbítero, trouxe para nós? Vamos lá. O movimento de Irving ensinava sobre dons do Espírito Santo e restauração do ministério apostólico. Olha o que eles usavam: dons do Espírito Santo e restauração do ministério apostólico. Tá? Edward Irving, 1792 a 1834, quem foi ele? Ele foi um grande pregador escocês e fundador do movimento conhecido como Irvingismo, ou a Igreja Católica Apostólica. Olha aí, você não sabia disso, né? Foi muito influente em Londres, tá? E ele, entre as suas coisas aqui, 3 coisas esse Eduardo Vinge, esse movimento dele trouxe. Primeiro, restauração dos dons espirituais. Está aqui dentro da lição. Segundo, escatologia apocalíptica. E terceiro, cristologia controversa. Essa aqui era a ideologia desse Edward Irving. Tá? Que é o tópico 2.2. Eu estou resumindo ele aqui. O tópico 2.3, a expectativa de um novo Pentecostes. A expectativa de um novo Pentecostes. Vamos lá. O estudo dos muitos movimentos de renovação da igreja mostra que no final do século XIX, tanto nos Estados Unidos quanto do outro lado do Oceano Atlântico, havia um entusiasmo e expectativa por um imenso derramamento do Espírito Santo. Isso aqui é bom. Quando a pessoa vive um entusiasmo e uma busca
incessante, tá? Para que haja derramamento do Espírito Santo. Tá? O crente deve viver esse entusiasmo também para que haja um movimento do Espírito Santo no meio dele, no meio da igreja e na vida dele também. Isso aqui é importante. Tá? O assunto estava em muitas publicações, além de pregações, acampamentos e encontros a serem organizados em torno do propósito de buscar mais a Deus. Assim o cenário foi mais sendo preparado para a chegada do movimento pentecostal no início do século XX. Que o Espírito Santo continue encontrando corações desejosos de receber mais do Senhor, né? E nos ajude a permanecer atento. Aqui está esse trabalho dele aqui, foi também muito importante, tá? Isso, gente, é importante. Aos 42 anos, né, que é a idade dele quando ele começou, Eduardo Ivering passou para o Senhor, faleceu cedo. Mas o movimento continuou estabelecendo igreja na Europa e nos Estados Unidos. O movimento de Ivering é conhecido, tá? É considerado um precursor do pentecostalismo, porque enfatizava a manifestação dos dons espirituais. Muitos de seus conceitos foram reformados por movimento de santidade no século XIX e, eventualmente, no movimento pentecostal no século XX. Movimentos como Eduardo Ivering e Kevis criaram expectativa no meio cristão por um grande derramamento do Espírito Santo. Já havia o cenário preparado para o movimento pentecostal do século XX. A parte 3 e última da lição vai falar para nós o quê? Os pentecostais e o movimento de santidade. Tá. Aqui está o preâmbulo do tópico 3, onde fala que um grande despertar ocorreu após o movimento de santidade. A partir dele, a fala e a simbologia do Pentecoste neotestamentário começou a prosperar com mais frequência nas igrejas. Os pastores passaram a dar mais ênfase ao Pentecoste como modelo dos avivamentos e a relevância de buscar e o vigor do poder do cristianismo primitivo. Nesse preâmbulo, tá? Nós temos que entender o seguinte, gente, nós, como pentecostais, não podemos pensar que o fogo pentecostal, como manifestação dos dons espiritual, só existiu nos primeiros séculos da igreja primitiva. Não, gente. Os dons é para hoje. O derramar do Espírito Santo é para hoje, é para agora. Nós temos que buscar os dons para a igreja, buscar o batismo com o Espírito Santo da igreja. Os líderes devem incentivar a igreja a buscar o batismo com o Espírito Santo. Tem que haver batismo com o Espírito Santo na igreja. A igreja não pode simplesmente se acomodar e se acovardar achando que o Pentecostes acabou, que foi somente lá no passado. Não, gente, é para hoje também. O Pentecostes ainda é para hoje. O derramar do Espírito Santo ainda é para hoje, ainda é para agora. E nós temos que buscar isso aqui. Nós, como pentecostais, temos que entender que esse derramar ainda está ativo para hoje também, para agora também, para esses dias também. No século XII, os valdenses falavam em línguas estranhas. Segundo alguns registros históricos, há também referências de manifestações espirituais entre os albigêneses. No século XV, o pré-reformador Girolamo Savonarola era usado em dons de profecia e tinha visões. No século XVI, e assim vai seguindo. Tá? O 3.1, ele vai falar sobre a influência sobre o pentecostalismo estadunidense. Ou melhor, Estados Unidos. Estadunidense fala sobre Estados Unidos. É o 3.2. 3.2, vamos lá. O pentecostalismo nos Estados Unidos foi influenciado por diversas tradições e movimentos cristãos do século XIX. O pentecostalismo foi moldado por 4 correntes teológicas. Vamos lá. Que é o tópico 3.2. Foi moldado por 4 correntes teológicas.
evangelicalismo, movimento de santidade, movimento de cura divina, restauracionismo apocalíptico. Tá? Líderes como Charles Parham e William Seymour foram fortemente influenciados por essas correntes teológicas. Tá aqui o nome deles aqui na lição aqui, tá? Charles Fox Parham, 1873 a 1929, está dentro do tópico 3.2 da nossa lição. Tá? O pentecostalismo estadunidense, ou melhor, Estados Unidos, surgiu da fusão desses elementos e rapidamente se espalhou pelo mundo. A partir dos Estados Unidos da América, ele se tornou um dos maiores movimentos cristãos global, influenciando diversas denominações e criando novas tradições dentro do protestantismo. Os grandes avivamentos do século XIX nos Estados Unidos ajudaram a formar um cristianismo focado na experiência pessoal com Deus e na evangelização fervorosa. Isso moldou a ênfase pentecostal na pregação dinâmica, na adoração espontânea e na busca por manifestações do Espírito Santo. Tópico 3.2. Charles Fox Parham, 1873 a 1929. Ele foi considerado, esse Charles foi considerado o pai do pentecostalismo moderno. Se você não sabia, Charles Fox foi chamado de o pai do pentecostalismo moderno. Ele está aqui dentro do tópico 3.2 ainda. Tá? Foi um pregador e evangelista americano que desempenhou um papel fundamental no surgimento do pentecostalismo. Sistematizou a doutrina do batismo no Espírito Santo com a evidência do falar em línguas estranhas, ou glossália, que se tornou a marca distintiva do movimento. Ele passou por várias denominações, incluindo o metodismo e o movimento de santidade. Ele foi influenciado pela teologia wesleyana da santificação e pelas ideias da cura divina no século XIX. E assim vai. Tá? Em 1900, Parham fundou o Bethel Biblical College, ou seja, Colégio Bíblico Bethel, em Topeka, Kansas, e ali estudou o livro de Atos em busca de uma resposta sobre a evidência do batismo com o Espírito Santo. Em 1901, o estudante Agnes Osman pediu para Parham orar por ela para receber o Espírito Santo. Foi quando ela começou a falar em línguas e que Parham considerou a redescoberta do batismo com o Espírito Santo em evidência da glossália. Né? Esse evento é amplamente reconhecido como o início do movimento pentecostal moderno. Tópico 3.3, que ele é muito importante, a influência na Rua Azusa. Né? Em 1905, em Los Angeles, as igrejas do movimento de santidade estavam vivenciando um grande renovo. Os crentes oravam intensamente por um derramamento do poder de Deus, segundo Sinan. Né? O jornal Caminhando pela Fé publicou as palavras do pregador do movimento em novembro de 1905. Los Angeles parece ser o lugar e o tempo na mente de Deus para a restauração da igreja. Em 1906, William Seymour, pastor de uma igreja do movimento de santidade em Houston, no Texas, recebeu o convite para pastorear uma igreja de santidade em Los Angeles. Em sua primeira viagem, baseada em Atos 2.4, ele ensinou o que aprendeu com Charles Fox. Né? Falar em línguas estranhas é evidência do batismo com o Espírito Santo. Né? É imperativo dizer que o papel da Rua Azusa serviu muito como catalisador nos inúmeros derramamentos ocorridos em outros lugares. Tá? E assim vai. Após o ocorrido com o estudante Agnes Osman, em Topeka, do Kansas, Parham levou uma mensagem a outros estados, promovendo avivamentos e ensinando sobre o batismo no Espírito Santo. Em 1905, ele abriu uma escola em Houston, Texas, onde um dos seus alunos foi William Seymour, que levaria essa mensagem para Los Angeles e tornaria o líder do avivamento da Rua Azusa, 1906-1909. Um dos maiores eventos da história do pentecostalismo. Embora Parham tenha sido o pioneiro, foi Seymour quem ajudou a espalhar o movimento globalmente. Havia um forte desejo de restaurar a igreja primitiva e uma convicção de que o batismo no Espírito Santo era um sinal do fim dos tempos. O pentecostalismo cresceu dentro desse contexto escatológico, impulsionado por avivamentos da Rua
Zusa. Tá bem? Lição de número 7. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o seu like e seja bem-vindo à lição EBD de number 7, ou número 7. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graça e paz.